Saúdo todos com a paz do Senhor. Que dia, que dia ensolarado, tá? Não sei como é que tá aí. Aqui tá ensolarado, tá quente. Como é que tá aí? Tá um pouquinho frio, mas o sol apareceu. Só Que apareceu. bom, né? A graça comum que nós recebemos do Senhor. Vamos começar. Eu vou pedir para que esteja orando, então, o Guilherme. Pode ser, Guilherme? Você pode orar? Pedindo para que Deus abençoe a nossa leitura, a nossa devocional nessa manhã da Palavra de Deus. Amado Deus, nós ficamos alegres e contentes em saber que nós temos mais um dia de vida. Nessa manhã podemos dormir, à noite podemos dormir, nessa manhã podemos acordar e estar participando dessa escola dominical. Que o Senhor, nós, Pai, agradecemos a Ti por estarmos reunidos aqui através do Zoom para aprender mais da Tua Palavra e crescer em graça, Pai. Agora esteja com o presbítero Gilberto, use ele para falar a Tua Palavra e que nossos corações possam receber, ser edificados e aprender mais da Sua Bíblia, Pai, Sim. Que é a Palavra de Deus. E nós agradecemos pela escola dominical. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. O texto que nós vamos fazer a leitura fica em Jeremias, capítulo 18, meus irmãos. Do verso 1 ao 6. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 6. Eu vou pedir que a nossa irmã Irene faça a leitura do texto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desça à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto mostra o profeta Jeremias recebendo uma palavra que veio do Senhor para com ele. Nós sabemos que antes o Espírito Santo não estava derramado como está hoje. Então o Senhor pontualmente atuava no coração do profeta para falar a sua palavra, né? Então nós vemos lá no texto, no verso 1, falando assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então essa é a palavra do Senhor. E olha só o que essa palavra diz. Ela diz assim: vai até a casa do oleiro e lá ouvirás a minha palavra. Olha só, na verdade eu falei errado, né? Ele diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás a minha palavra. Um comentário diz que esse oleiro ficava no Vale do Inom. Era o lugar onde costumeiramente ficava os oleiros. Aqui a gente tem tem o gasômetro, tem a Santa Ifigênia para eletrônico, a gente tem o Brás para roupa, a gente tem outras coisitas mais na 25 de março. Então tinha a Rua do Oleiro, e ficava no Vale do Inom, segundo o comentário, né? Comentarista. E por isso que a palavra fala assim, ó, dispõe-te, no verso 2, diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, que ele estava no alto, estava em Jerusalém, na parte alta. Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Olha a diferença do tempo de hoje, né? Hoje nós temos a palavra de Deus toda colocada aos nossos olhos. Nós temos alcance total à revelação do Senhor. No entanto, naquele tempo,
como ele agia pontualmente, e ele fazia que a dependência do profeta fosse total, né? E que ele fosse ouvindo passo a passo, né? Isso não quer dizer que hoje nós não temos que ter entrega total para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que estar direcionados para a palavra de Deus sempre. A diferença é que o profeta recebia aos poucos e nós temos ela toda. E às vezes nós negligenciamos isso. Não é? Ele tem aquela palavra pingada de acordo com a vontade de Deus em determinados momentos, ele ia atrás dela. Nós temos ela toda e às vezes negligenciamos. Olha só, né? E que é essa palavra? A palavra de Deus é a revelação de Deus a respeito da sua vontade para com a nossa vida, para com a humanidade, para com os seus desejos. O Senhor é que dirige todas as coisas. E onde está o mapa? O mapa, vamos dizer assim, como é que a gente chama quando constrói um prédio? Você tem, então, um projeto, um croquis de tudo. O Senhor tem tudo planejado. O Senhor tem tudo planejado. No entanto, Jeremias ouviu uma parte de cada vez. Nós temos todas. E estamos conhecendo a história dele toda aqui. O que aconteceu? E o que fez Jeremias quando ouviu o chamado do Senhor? Ele desceu à casa do oleiro. Ele obedeceu. E diz assim o verso 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Por que são rodas? O texto fala rodas. O texto fala rodas porque a prática do oleiro é trabalhar no barro e fazer o seu vaso, ele gira, né? Ele vai girando, ele vai girando, ele vai girando. Aqui eu não consigo dizer para os irmãos aprofundadamente como era, mas é uma descrição, se eu não me engano, no livro de Eclesiástico. Existe o livro apócrifo de Eclesiástico, se eu não me engano, né? E lá descreve como é que essa roda funciona. Esse livro não é a palavra de Deus, mas a historicidade dele tem muito valor, né? A história, não a revelação de Deus, né? Foi um livro que homens escreveram, então era importante por causa disso. Lá descreve como é que funcionava. Eram duas pedras que rodavam ali e o oleiro ficava trabalhando na construção daquele vaso. Ele fazia ali aquele vaso. Verso 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, ele estava fazendo o vaso, pá, não descreve aqui como é que estragou, né? Se ele entortou, se ele caiu para dentro, né? Se ele implodiu, se ele explodiu. O que aconteceu? Se foi muita velocidade, se foi pouca velocidade, porque para fazer o vaso tem uma velocidade certa. Então, nós não sabemos o que aconteceu, mas aquele vaso, ele saiu da forma que o oleiro queria. Então, olha só o que diz no verso 5. Aí é a parte em que o Senhor fala de novo, né? O profeta foi lá e olhou, e o Senhor, através daquela visão que teve o profeta do trabalho do oleiro, o Senhor falou com o profeta. E diz assim no verso 5: então veio a mim a palavra do Senhor. Então, o Senhor, como Paulo fala, ele usa de várias maneiras para falar. E ele, através do seu Espírito Santo, falou com o profeta naquele momento. Então, nós sabemos que ninguém tem desculpa de dizer que não sabe o que Deus quer, porque é só olhar para a sua criação que nós vemos quão maravilhoso é Deus, né? Como a sua obra é enorme. Então, o profeta recebeu do Senhor aquela palavra e diz assim, lá no verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor está dizendo ao seu povo que o seu povo é como
o barro na mão do oleiro. E o que acontece? Como é que funciona? Como é que é a história do oleiro trabalhando com barro? Né? A gente não deve fazer, além do que permite a palavra de Deus, uma abstração do que é a palavra de Deus. Senão nós podemos incorrer em erros. Né? Nós podemos incorrer em erros no entendimento, na exegese, no conhecimento que a palavra de Deus quer dizer para conosco. Né? Mas aqui, quando nós olhamos o oleiro e o Senhor fala é a mesma coisa, nós podemos perceber. Então, aqui, vou fugir à regra, tá, pastor? Não é heresia, não. 4 coisas. 4, eu consegui, né? O Senhor mostrou na palavra dele, assim, 4 itens aqui. Não são 3, agora são 4, né? Então, o oleiro, ele tem o controle da técnica. O Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o que fazer em cada momento. Porque nós podemos ficar em situações que pensamos que não tem solução para alguma coisa, né? Nós falamos, para isso não tem solução. O Senhor tem solução para todas as coisas. Ele conhece as técnicas. Ele sabe como transformar. Ele sabe como virar numa situação de choro em situação de alegria. Ele sabe mostrar no momento da alegria que haverá momentos de choro. Ele tem as técnicas, o poder e as maneiras necessárias para fazer com que nós vivamos uma vida voltada para Ele. E naquele momento, o que aconteceu? O vaso estragou. E usando a sua técnica, né? Ele mudou o destino daquele vaso. O destino poderia ser o lixo. Podia ser o lixo, mas passou a ser a sua utilização plena, né? Para a glória do oleiro. Esse é o primeiro, né? A segunda coisa que nós podemos ver, o segundo item que nós podemos ver, que o oleiro tem um projeto. Né? Não é uma experiência que está acontecendo ali, né? Vou sentar ali naquele vale e seja o que acontecer, ali aconteceu. E no final das coisas sai o vaso. É assim? Muitas pessoas acreditam que o mundo e as coisas do mundo são coisas que aconteceram por acaso. O mundo é um acaso. As florestas são acaso. As pessoas não conseguem entender o funcionamento do DNA até um certo limite e dizem que a gente não entende, mas é assim. Foi por acaso, né? É fé também, né? A ciência também tem fé, né? A fé na própria ciência. Nós acreditamos que Deus usa a ciência, né? E no seu projeto. Então, quando o oleiro estava trabalhando naquele vaso, ele tinha um projeto para aquele vaso. E a construção daquele vaso, o seu início, o seu fim, tinha um projeto que já estava na cabeça, já tinha sido elaborado pelo projetista. Ele tem um início, ele tem um fim, ele tem a matéria, ele sabe qual matéria ele vai usar, ele sabe que vai precisar de barro, ele sabe que vai precisar de água, e tem tudo ali. E ele usa tudo isso de acordo com o seu projeto. E esse projeto do Senhor, né? Ele tá planejado lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Esse projeto já existe há muito tempo. Esse projeto ele está no início de todas as coisas com o Senhor. O Senhor sabe tudo, né? Outro dia uma pessoa disse que estava achando que Jesus ia voltar, que tinha certeza que Jesus ia voltar em tal data. Eu falei assim, meu amigo, isso chama heresia, né? Porque só o Senhor sabe o dia que Jesus vai voltar. Né?
Jesus disse que só o Pai sabe. E uma pessoa vai e diz que sabe, né? Então ele é o Pai? Não, né? Só o Senhor sabe, e o Senhor tem um planejamento completo. O oleiro, ele sabe a quantidade. Esse projeto é o como fazer, mas ele sabe a quantidade que ele vai precisar fazer. Aí ele sabe qual é a demanda, ou ele recebeu uma encomenda, né? E qual é esse dado do oleiro? O Senhor já escolheu os seus. O Senhor já sabe em quantas vidas ele vai trabalhar com aquele oleiro. Ele sabe como atuar e ele sabe o projeto na vida de todas aquelas quantidades. Ele sabe também o controle que ele vai precisar fazer e como ele vai atuar para produzir aquilo que ele decidiu, a quantidade que ele escolheu lá na eternidade. É esse o oleiro. E por final, meus irmãos, que horas são, Marcia? 9h10, 9h12. 9h12. E por final, último item, né? O oleiro tem o seu próprio tempo. Ele tem o seu próprio tempo para fazer. Alguns estudiosos de administração vão querer falar, quanto tempo leva para fazer isso, quanto tempo leva para fazer aquilo, vamos calcular o tempo. O Senhor é Senhor do tempo. Ele não desistiu daquele vaso por causa do tempo. Aí é mais fácil pegar outro e começar de novo. Né? Dependendo do que é, a pessoa fala assim, esse vaso, não, vou começar outro, que ali dentro daquele vaso deve ter impureza. Ali dentro daquele vaso deve ter algum material que eu não quero. Aquele vaso, o barro que ele queria formado, não deve ter aquilo que eu preciso para formar um vaso. No entanto, o oleiro usa toda a sua técnica, ele usa todo o seu conhecimento, ele se baseia no seu projeto e faz a construção do seu vaso de acordo com a sua vontade no seu próprio tempo. O Senhor é Senhor do tempo. E nós não conhecemos qual é a vontade do Senhor em relação ao tempo. Mas essa própria questão do tempo é para nós como eu posso dizer, um ato de aprendizado. Que nós não podemos querer antes do tempo, nem depois do tempo. Nós temos que querer, nós temos que buscar a vontade do Senhor de acordo com o seu próprio tempo. Então, quando nós vemos o oleiro trabalhando e o nosso profeta Jeremias olha para aquele homem trabalhando no seu projeto e ele vê que ele tem o controle de todas as coisas. Ele vê que ele tem um projeto para todas as coisas. Ele sabe a quantidade de tudo que ele vai precisar e do que ele tem para construir. Ele sabe que ele tem o tempo dele para administrar e é ele quem administra esse tempo. O profeta vê a vontade do Senhor se realizar no seu tempo. Por isso que a palavra de Deus diz assim, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor da maneira como Ele quer agir conosco. E a técnica que Ele vai usar para cada um de nós. Tem pessoas que se converteram de uma maneira muito, para alguns, né, rápida quando ouviram a palavra de Deus. Para outros foi muito mais demorado. Nós podemos ter histórias de pessoas que ouviram décadas a mensagem e só se converteram bem lá mais tarde em suas vidas. Eu me lembro que o Senhor usou a pessoa estava falando sobre a palavra de Deus e no momento bem claro da minha conversão, a pessoa disse uma frase só. Essa frase ficou marcada, eu não esqueço nunca. Né? Posso errar em algumas coisas, mas no cerne a frase era o seguinte: se Deus disse assim em sua palavra, por que a gente ia fazer diferente do que ele pediu? E por que queria pedir para a gente fazer assim? Né? Era uma das questões que eu dizia ali para a pessoa na hora.
E a pessoa entrou no trem e foi embora. Eu fiquei parado assim, ela foi embora e eu converto. Ali eu sei o lugar perfeitamente. É na estação da Ponte Pequena, antiga Ponte Pequena, né? Hoje é Armênia. Naquele lugar ali, eu parado assim, agora eu estou aqui sozinho. Mas eu acredito, olha só que bênção, né? Então o Senhor tem o seu próprio tempo. O Senhor tem a sua quantidade. Ele sabia que ele iria nos escolher. Ele sabia quem nós somos. E como é que funciona essa questão do tempo? O tempo, a quantidade, o controle, o projeto, está tudo relacionado. Está tudo relacionado, né? Está tudo relacionado. Por isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Eclesiastes 3. Lá em Eclesiastes 3, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando nós lemos esse texto e olhamos lá para o oleiro, nós vemos que é só prestar atenção no verbo, né? É o fazer, o tempo e o fazer. E o fazer está no controle, o fazer está no projeto, o fazer está na quantidade, e o fazer está na finalidade. O Senhor é o Senhor do tempo, é o Senhor de todas as coisas. Nós estamos passando por momentos em nossas vidas, né, que estão mais acentuados algumas coisas, por exemplo, a pandemia, né? Mas mesmo durante a pandemia, nós temos visto que a vida continua, porque o Senhor está do nosso lado. Um exemplo disso são essas crianças que estão vindo, essas mães estão grávidas, crianças que nasceram, a esperança que o Senhor nos dá de continuidade, né? O acalento, o seu consolo. Muitas pessoas morreram de Covid ou não, mas a vida continua. E por que ela continua? Porque o plano do Senhor para as nossas vidas é vivermos para a glória dele. Uma vez me perguntaram, para que o Senhor fez hipopótamo? Para que serve hipopótamo? Se você parar para pensar, para que serve hipopótamo, né? Mas a palavra de Deus diz que a criação é para a glória dele. Nós fazemos parte dessa criação. E como escolhidos da eternidade, fazemos parte da glória do Senhor. O Senhor, né? Nós vivemos para a glória dele. Apesar de quem somos, o Senhor nos transforma, né? Ele, nessa vida que vivemos, conturbada, com problemas, com tantas escolhas para fazer, nós somos esse vaso na mão do nosso grande oleiro, que é o Senhor. Louvado seja Deus, que nós vivemos para a glória do Senhor, no seu tempo, no seu projeto e no seu controle, e com a finalidade que ele quer das nossas vidas, na vontade dele. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir para que o pastor faça uma oração. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de vida, em que nós estamos na Tua presença, reunidos em torno da Tua palavra. E muito obrigado ao Senhor, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, e tem realmente abençoado a nossa vida sobremaneira, com o Teu controle absoluto, com a Tua soberania, ó Pai, com a Tua
graça maravilhosa, ó Deus, onde o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Muito obrigado, ó Deus, porque na história nós conhecemos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, e nós entendemos que apesar dos nossos defeitos, dos nossos deméritos, o Senhor é um Deus Salvador que tem planos e propósitos para a tua igreja. Muito obrigado por esta bênção, que nós possamos nos lembrar em torno do texto que foi lido, desta mensagem preciosa ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor na história nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Obrigado por esta bênção e que o Senhor possa fortalecer a tua igreja, ó Senhor, e muito obrigado porque a nossa vida está nas tuas mãos, não só no sentido salvífico, mas também no sentido diário, ó Deus. O Senhor nos molda em várias circunstâncias e te pedimos, ó Deus, que nesse tempo tão difícil, o Senhor nos molde conforme a tua vontade, para que possamos sempre viver para a tua honra e glória, Senhor. Obrigado pela vida do presbítero Gilberto, continua fortalecendo o teu servo, ó Senhor, e que nós sempre possamos proclamar a tua palavra com intrepidez, visando a glória do teu nome, ó Senhor. Dê-nos um domingo abençoado, debaixo da tua graça preciosa, ó Senhor, e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Assim como o Senhor teve um plano e um propósito para a vida de Israel, que tantas vezes foi um povo rebelde ao Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez de nós raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Recebe a nossa gratidão por esta manhã de vida, pela tua palavra, pela nossa comunhão que vem de lábios que confessam o nome do Senhor. Tudo dentro do teu propósito, tudo dentro da tua soberania. Louvado seja o teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.